Saudações, camaradas! Sejam muito bem-vindos! Enfim, a mãe Rússia liberou algumas imagens sobre o teste nuclear realizado em 1961, com o que veio a ser conhecida a maior arma de destruição já construída pelo homem, a famosa Tsar Bomb. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, fica aqui comigo porque bateu o sinal e a aula vai começar! Salve, salve rapaziada, que bom ver vocês aqui outra vez. Eu sou o professor Daniel Turini e hoje nós vamos falar sobre radioatividade, mais especificamente sobre reações de fusão e fissão nuclear. Belezinha? Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe para vocês um assunto bastante recente, uma reportagem que foi solta no último dia 20 de agosto e dizia que a Rússia liberou algumas imagens sobre um teste nuclear realizado em 1961 com a Tsar Bomb. Vou trazer para vocês aqui um levantamento sobre os dados a respeito do teste e sobre a situação política da época, beleza? E daí depois a gente vai falar sobre química. Muito bem? Durante a corrida armamentista da Guerra Fria, sob o comando e as ordens do ex-líder da União Soviética, o Sr. Nikita Khrushchev, o armamento foi produzido com uma potência inicial de 50 megaton. Isso significa o equivalente a 50 milhões de toneladas de TNT explodindo ao mesmo tempo. Mas ele poderia ser amplificado e acreditava-se que podia chegar até 100 megaton. O corpo da bomba era bastante robusto. Tinha 8 metros de altura, 2 metros de largura e os incríveis 27 toneladas. O que inclusive fez com que fosse necessário um avião modificado para levá-la ao ar e fazer o lançamento. Muito bem. O vídeo, que inicialmente é bastante monótono, funciona como uma propaganda do governo russo a respeito das suas práticas militares. Depois de seus 20 e poucos minutos, mostra as imagens da explosão de vários ângulos, o que mostra que havia mais de um avião registrando esses fatos. O artefato ele foi liberado a uma altura de aproximadamente 10.500 metros do solo e ele veio a explodir somente acima de 4.000 metros em relação ao solo. Muito bem, essa explosão ela teve um raio de destruição de, pasme, 35 quilômetros. E ela era mais de 3.000 vezes mais potente do que a bomba detonada em Hiroshima, a chamada Little Boy. Muito bem, então, senhores, chegou a hora da gente ver um pouquinho de imagens, não é verdade? Então vou mostrar para vocês aqui uma imagem da bomba, da explosão e também depois um comparativo em relação a bombas que vieram antes, que explodiram antes da bomba Tsar, beleza? Dá uma olhada aqui bacana nesse comparativo, veja só. Vocês devem estar vendo minha luzinha agora e eu apresento a vocês a Tsar Bomb. É essa bomba pequenininha aí que tem 8 metros de altura, 2 metros de largura e 27 toneladas. E ali nós temos uma imagem aérea que mostra para nós o tamanho do cogumelo de fumaça e material particulado decorrente da explosão dela. É coisa louca, né? Maluco demais. E depois, ainda nessa minha apresentação, a gente tem esse diagrama que é maravilhoso, que é fantástico. Veja o que ele mostra para nós. Ali do lado esquerdo, em vermelho, em tons de vermelho ali, a gente tem um gráfico representativo da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Veja como elas são pequenininhas perto do volume de material produzido pela Tsar. Lógico que as bombas que vieram depois foram maiores, mas a Tsar é aproximadamente o dobro da potência, o dobro do material produzido em relação às anteriores. Beleza? Muito bem, então ali para você ter uma ideia, temos ali a de Hiroshima e de Nagasaki que não ultrapassam nem a altura do Monte Everest e não chegam nem na altura de voo comercial. Mas a Tsar chega a 200 mil pés. Gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia da magnitude e da potência de um artefato destrutivo assim. Beleza? Vamos voltar? Então, voltando, moçada, certamente essas notícias não são as mais empolgantes, a gente está falando de bombas que estão por aí. Mas tudo isso serve de oportunidade para mim aqui no canal Bater o Sinal, de deixar um pouquinho mais claro para vocês onde que a química entra nisso tudo, onde é que ela está presente em todo esse assunto que nós estamos falando. Antes de começar com a parte da química, eu queria fazer com vocês um pequeno glossário, apresentar para vocês 3 termos que geralmente são muito utilizados em textos científicos, exercícios de vestibular e tá lá no seu material didático do ensino médio, beleza? E que são muito oportunos aqui no contexto da radioatividade.
No lugar da expressão elemento radioativo, é muito comum aparecerem três termos possíveis. A gente pode chamar elemento radioativo de nuclídeo, radionuclídeo ou então simplesmente núcleo. Então, se eu quiser falar, por exemplo, do átomo de urânio, eu posso chamar ele de núcleo, nuclídeo ou radionuclídeo. Belezinha? Então, daqui para frente, quando vocês me ouvirem falando isso, vocês já sabem de onde veio e o que significa. Joia? Muito bem, ainda nesse contexto da radioatividade, como a gente fala de processos que acontecem essencialmente no núcleo atômico, onde estão presentes os prótons e os nêutrons, eu tenho certeza que você sabe, é necessário a gente falar um pouquinho sobre critérios de estabilidade nuclear. Então, o que torna um núcleo mais ou menos estável do que outro? Em qualquer livro do ensino médio, você pode fazer uma busca e você vai encontrar que se a gente calcular a razão, a relação entre o número de nêutrons de um núcleo dividido pelo número de prótons desse mesmo núcleo, se esse resultado der um valor entre 1 e 1,5, a gente diz que esse núcleo é preferencialmente estável. Só para vocês terem uma ideia também, se a gente pegar urânio e plutônio, que são os dois elementos mais emblemáticos da radioatividade nesse contexto, o resultado dessa razão vai dar acima de 1,5. É só você pegar na tabela periódica e fazer o cálculo, você vai chegar na mesma conclusão que eu. Belezinha? Agora está chegando a parte mais legal, vem comigo. Basicamente, existem dois tipos de bombas atômicas. As bombas de fissão, que são aquelas que dependem do processo de fissão nuclear, como é o caso das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Existem também as bombas de fusão, que dependem do processo de fusão nuclear, como a bomba Tsar. Mas existem diferenças e existem semelhanças entre esses dois processos. Eu vou te mostrar 5 itens que mostram algumas delas. Primeiro item. Como são dois processos radioativos, a fusão e a fissão acontecem essencialmente no núcleo do átomo. Segundo pontinho. Ambos são processos que, embora tenham um significado basicamente oposto, fissão significa quebra e fusão significa união, são dois processos que liberam quantidades colossais de energia. Beleza? Guarda essa informação, principalmente para o teu vestibular, beleza, mano? Joia. Terceiro pontinho. Em termos gerais, a fissão acontece quando um núcleo grande é bombardeado por nêutrons livres e muito energéticos, originando dois núcleos menores e mais nêutrons que vão perpetuar, que vão dar continuidade ao processo de fissão, dando o que a gente chama de reação em cadeia. Beleza? Além disso, essa reação libera uma quantidade bem grande de energia. Belezinha? Quarto pontinho. Já as reações de fusão, elas são bem mais difíceis de acontecer porque elas demandam uma quantidade muito grande de energia. Mas elas acontecem basicamente quando dois núcleos menores se juntam, se unem, e a partir disso então gera-se um núcleo de maior massa e uma quantidade colossal, muito maior de energia em relação à fissão. Beleza? E o quinto pontinho. De acordo com a literatura, núcleos maiores tendem a sofrer fissão e núcleos menores tendem preferencialmente a sofrer fusão. Beleza, rapaziada? Joia! Já que a gente conhece agora algumas características da fissão e da fusão, vamos falar agora dos 3 estágios que ocorrem durante a explosão de uma bomba como a Tsar. Ela é conhecida como bomba de 3 estágios. O primeiro chama-se implosão, o segundo chama-se fissão e o terceiro chama-se fusão. Inicialmente ocorre um processo de implosão que serve como gatilho para dar início ao processo de fissão. A fissão tendo sido iniciada, ocorre a liberação de grande quantidade de energia que confere ao sistema as condições de temperatura e pressão necessárias para dar início à fusão. É isso mesmo que você está pensando, viu? Gente, é necessário detonar uma bomba como a de Hiroshima e Nagasaki, que são de fissão, só para dar início ao processo de fusão. Só para você ter mais uma ideia de como esse processo é difícil. Muito bem. Tendo sido iniciada, a fusão pode ainda ser amplificada se ao dispositivo da bomba for acoplado o que a gente chama de jaqueta de urânio empobrecido, que serve para aumentar ainda mais a potência dessa arma. No caso do teste de 1961, a jaqueta de urânio empobrecido foi substituída por uma jaqueta de chumbo, o que limitou a potência do processo
a apenas 50 megaton. Dá para imaginar? E para finalizar o nosso encontro de hoje, galera, eu quero deixar vocês com um fato muito interessante, mas que é muito oportuno aqui. Essa é uma história que fala sobre os rumos, a semelhança dos rumos tomados por dois cientistas. Um deles participou do processo de criação da bomba Tsar. Ele era chamado de Sakharov. O outro é o famoso Robert Oppenheimer, que você já pode até ter ouvido falar sobre ele. Ele foi um dos idealizadores do projeto que construiu a Little Boy, a bomba que foi detonada em Hiroshima. Se liga! Após ter tomado conhecimento do poder destrutivo da bomba Tsar, o Sakharov se tornou um dissidente atuando em campanhas contra o uso de armas nucleares. Já o Oppenheimer teve uma trajetória muito mais dramática. Ele, que era de origem alemã, após ter sido alertado pelo próprio Einstein em pessoa e por outras autoridades científicas do seu tempo sobre o poder de fogo nazista, ele acabou tornando possível tamanha destruição como a que aconteceu em Hiroshima. Após assistir os testes que precederam a criação da Little Boy, Oppenheimer se deu conta desse poder destrutivo que a sua contribuição poderia causar. E não demorou muito para que ele se desligasse do programa norte-americano e passasse a atuar em comitês reguladores da utilização da energia nuclear. Em uma emblemática aparição, que pode ser vista na íntegra através de um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com um link que mostra para vocês o vídeo de explosão da bomba Tsar, Oppenheimer expressou, ou pelo menos tentou expressar aquilo que ele estava sentindo através da citação de um trecho das escrituras sagradas hindus, chamada Bhagavad Gita. Nesse trecho, o deus Vishnu tenta conversar, dialogar com um príncipe para impressionar ele, e ele diz: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Eu fico pensando aqui comigo, porque esse vídeo sempre, desde a primeira vez que eu o vi, ele me impressionou. Eu fico pensando no tamanho da culpa e do remorso que existe nas costas de pessoas como o Sakharov e como o Oppenheimer. Pessoas brilhantes e com pensamento à frente do seu tempo. E também fico pensando na coragem que esses dois homens tiveram de dar um passo para trás e tentar mudar alguma coisa que já não agradava mais a eles. Pensa um pouquinho nisso, beleza? Leva isso pra sua vida. Então chega de climão esquisito, porque a rapadura é doce, mas a vodka não é mole não. É isso aí, galera. Vocês gostaram do conteúdo de hoje? Eu espero que sim. Ele foi feito com muito carinho para todos vocês, tá certo? Se você chegou até aqui, você tem que se inscrever no meu canal. Tá certo? Então vai lá, clica agora, se inscreve, ativa o sininho para você saber o que acontece aqui toda semana, beleza? E se você quiser também, dá o seu joinha e escrever um comentário falando: "Professor, gostei do seu canal", dê um joinha para ele. Eba! Eu vou ficar muito feliz. Belezura? Fiquem com Deus e um molde de beijos para você. Até a semana que vem. Peace.